Apostasia é quando alguém que professou uma fé ortodoxa em Cristo, agora, por razões várias, o medo de perseguição, o amor ao mundo, ou desvio mesmo da verdade, nega esta palavra, nega esta crença que tinha outrora e vira as costas para aquilo que um dia recebeu e acolheu. Manda te dizer que eu tô vendo uma caneta de ouro agora. Olha aí. Eu tô vendo uma caneta de... Inferno! Me deu vontade de sapatear. Me deu vontade. Não, isso aqui não muda nada no show do Aruan. De que maneira o holocausto de Jesus Cristo salva o pecado dos outros? Por que isso faz dele um cordeiro? God, the creator of the universe, zero dimensions. Eu tô ansiosa pra fazer o Pix pra você. Jesus não te faz feliz, velho. Jesus não te faz feliz. Ele não aparece, ele não fala, ele não faz nada. Você sofre pra caramba. Por que algumas pessoas que um dia serviram a Deus hoje zombam da fé? O que pode fazer alguém trocar a verdade pelo engano? Existe um fenômeno silencioso acontecendo dentro das igrejas, um processo lento e quase imperceptível, até que seja tarde demais. O nome disso é apostasia. Mas afinal, como ela começa? Será que você pode estar correndo esse risco sem perceber? Que era cheio do Espírito Santo, que glorificava a Deus e que agora anda desfazendo da fé, desfazendo da Bíblia, defendendo o que não convém. Isso é do diabo, é apostasia. Apostasia significa abandono, deserção. Na Bíblia, isso se refere àqueles que se afastam da fé verdadeira. Mas veja bem, apostasia não significa duvidar ou questionar. Não é um tropeço momentâneo, é uma rejeição deliberada da verdade. Existem dois tipos de apostasia, e a primeira é a apostasia doutrinária. Quando alguém rejeita as verdades fundamentais da fé cristã e passa a acreditar em falsos ensinos. Características da apostasia doutrinária. A pessoa passa a crer em heresias, ou seja, doutrinas que não estão alinhadas com a Bíblia. Pode envolver a negação da divindade de Cristo, da salvação pela fé, da autoridade das Escrituras, entre outros pontos essenciais. Muitas vezes, ocorre por influência de mestres e líderes que ensinam o que o povo quer ouvir, e não a verdade. Pode levar a pessoa a fundar ou seguir movimentos religiosos falsos que se dizem cristãos, mas se desviam do ensino bíblico verdadeiro. Apostasia moral. Quando alguém, apesar de conhecer a verdade, vive deliberadamente em pecado, afastando-se da santidade exigida por Deus. Características da apostasia moral. A pessoa mantém a fé cristã na teoria, mas vive de forma contrária ao que Deus ordena. Pode envolver pecados como imoralidade, corrupção, orgulho, desonestidade, entre outros, sem nenhum desejo de mudança. A consciência da pessoa pode ficar insensível ao pecado, tornando-a indiferente à correção de Deus. A Bíblia alerta que quem continua pecando deliberadamente, sem arrependimento, está sujeito ao julgamento divino. Na Bíblia temos alguns exemplos como Israel no Antigo Testamento. O povo de Israel frequentemente se desviava de Deus, adorando ídolos. Judas Iscariotes, um exemplo clássico de alguém que esteve perto da verdade, mas a rejeitou. Demas, um companheiro de Paulo, que abandonou a fé por amor ao mundo. Mas então, como reconhecer os sinais de que alguém está à beira da apostasia? Como saber se isso já começou a acontecer com você? A apostasia, ou o abandono da fé verdadeira, é apresentada nas Escrituras como um dos sinais que precedem o fim dos tempos. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Tessalonicenses, alerta: ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Esse versículo nos ensina que antes da manifestação do anticristo, haverá um grande afastamento da fé.
Mas o que isso significa na prática? Após a grande apostasia, Paulo afirma que se manifestará o homem do pecado, o filho da perdição, que é uma referência ao anticristo. Isso indica que a rejeição da verdade abrirá caminho para um sistema mundial enganador, no qual o anticristo assumirá uma posição de influência e dominação. Porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Nós já estamos vivendo num período de apostasia. Muito esfriamento, pessoas realmente afastando de Deus para viver, quero ser feliz, quero viver do jeito que eu penso, e se afastando não só de Deus, como da Bíblia também. A apostasia começa como uma doença silenciosa. Aqui estão os primeiros sinais que podem indicar que alguém está nesse caminho. Perda do interesse pela palavra de Deus. A pessoa já não sente prazer em ler a Bíblia. Ela pode até continuar indo à igreja, mas sua mente já está distante. O primeiro sinal de apostasia é o distanciamento da Bíblia. No início, a pessoa pode simplesmente sentir preguiça ou falta de tempo para ler as Escrituras. Depois, passa a vê-las como irrelevantes ou difíceis de entender. Pode continuar frequentando a igreja, mas sem envolvimento real. As pregações já não tocam seu coração como antes. A pessoa pode começar a questionar: será que a Bíblia ainda faz sentido nos dias de hoje? Esse esfriamento espiritual é perigoso porque a palavra de Deus é a base da fé cristã. Sem ela, a pessoa fica vulnerável a ensinos errados e começa a formar sua fé baseada em opiniões e sentimentos. Substituir a fé por filosofia humana. A Bíblia começa a parecer antiquada. Ideologias modernas parecem mais atraentes e racionais. Outro sinal de apostasia é quando a pessoa começa a trocar a verdade bíblica por pensamentos e filosofias humanistas e relativistas. Isso pode acontecer por influência de professores, amigos, mídia ou até mesmo por um desejo de ser aceito pela sociedade. A Bíblia nos alerta contra isso em Colossenses 2:8, que diz: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios básicos deste mundo e não em Cristo. Relativização do pecado. O que antes era claramente errado, agora se torna uma questão de opinião. Tudo é justificável. Desse jeito não dá. Então eu quero dizer para vocês que todos os crentes que vivem relativizando a Bíblia já estão debaixo desse espírito de engano. Esse é um dos sinais mais perigosos da apostasia, quando o pecado começa a ser relativizado. A pessoa passa a justificar seus erros com desculpas como: ah, mas todo mundo faz isso. Deus entende que eu sou humano. Isso não é bem pecado, depende do contexto. O que antes era visto como errado, agora é tolerado e até defendido. Em vez de se arrepender, a pessoa cria desculpas para continuar pecando. Esse comportamento leva a uma insensibilidade espiritual, tornando o coração cada vez mais endurecido. A Bíblia alerta sobre isso em Isaías 5:20. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ridicularização e oposição à verdade. A apostasia pode se manifestar em zombaria contra a fé, questionamento constante das Escrituras e desprezo pela autoridade de Deus. Aqui a apostasia já atingiu um nível avançado. A pessoa não apenas se afastou da fé, mas agora se opõe a ela ativamente. Pode começar a zombar da Bíblia, da igreja e dos cristãos. Passa a desafiar e ridicularizar a autoridade de Deus. Pode se tornar um defensor ativo de ideias contrárias à fé cristã. A zombaria contra Deus não é apenas um erro, mas um sinal de que a pessoa já se afastou completamente da verdade. O que acontece quando alguém vai longe demais? Será que existe um ponto em que não há mais volta? É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, sejam reconduzidos ao arrependimento. Pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus e sujeitando-o à desonra pública. Esse versículo fala sobre pessoas que já experimentaram profundamente a fé cristã, mas depois caíram de forma irreversível. O autor de Hebreus está alertando sobre o perigo da apostasia definitiva, quando alguém abandona Cristo de tal maneira que não há mais volta. Quem são essas pessoas? Foram iluminados, receberam a luz da verdade do Evangelho, provaram o dom celestial,
experimentaram a graça de Deus, participaram do Espírito Santo, foram influenciados pelo Espírito, talvez até tenham visto ou experimentado milagres. Experimentaram a bondade da palavra de Deus, conheceram e vivenciaram a verdade das Escrituras e os poderes da era que há de vir, testemunharam o poder de Deus e sua atuação no mundo. Ou seja, são pessoas que não apenas ouviram sobre Deus, mas viveram intensamente a fé cristã. Isso significa que qualquer pessoa que peca não pode mais se arrepender? Não. O contexto de Hebreus 6 mostra que o problema não é pecar, mas rejeitar Jesus conscientemente e nunca mais querer voltar. A Bíblia mostra vários exemplos de pessoas que pecaram, mas depois se arrependeram e foram restauradas. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas se arrependeu e foi perdoado. Davi cometeu adultério e assassinato, mas Deus o restaurou. O verdadeiro perigo é quando alguém escolhe endurecer o coração contra Deus ao ponto de não desejar mais arrependimento. O autor de Hebreus está alertando que a apostasia não é um simples tropeço na fé, mas um abandono completo e definitivo de Cristo. Quem rejeita Jesus deliberadamente e endurece o coração pode chegar a um ponto onde não há mais volta. Esse texto não é para desesperar quem teme ter caído, mas para alertar aqueles que brincam com a fé e acham que podem rejeitar Deus sem consequências. Se alguém ainda sente desejo de se arrepender, isso já é um sinal de que Deus ainda está trabalhando em seu coração. O problema está naqueles que já não sentem mais necessidade de Deus e rejeitam a verdade conscientemente. Mas agora vem a pergunta final. Se a apostasia pode acontecer com qualquer um, como saber se sua fé é verdadeira? A apostasia é real e pode estar mais perto do que você imagina. A pergunta é, você está pronto para agarrar essa chance antes que seja tarde demais? Para isso, há 3 atitudes cruciais que você precisa tomar agora, antes que o engano te envolva de vez. 1. Permanecer na palavra. A Bíblia é o alicerce da fé cristã. Se você se distancia da palavra, fica vulnerável a falsas doutrinas e ideologias enganosas. Não confie apenas em opiniões ou modismos religiosos. Alimente-se diariamente da verdade bíblica. 2. Viver uma vida de oração genuína. A oração não deve ser apenas um ritual, mas um diálogo sincero com Deus. Quem não busca intimidade com o Pai acaba se tornando espiritualmente fraco e facilmente influenciado pelo mundo. A oração fortalece sua fé e alinha seu coração à vontade de Deus. 3. Cercar-se de pessoas que fortalecem sua fé. Quem anda com os sábios será sábio. Quem anda com os que zombam da fé, eventualmente seguirá o mesmo caminho. O ambiente ao seu redor influencia diretamente sua caminhada com Deus. Com quem você tem andado? Se você se cerca de pessoas que vivem a fé de forma genuína, sua própria fé será fortalecida. Mas se você se envolve constantemente com aqueles que desprezam a verdade, o risco de ser influenciado é real. Em resumo, a vida cristã verdadeira vai além de rituais religiosos. Ela envolve uma transformação profunda do coração e da mente, baseada em um relacionamento genuíno com Cristo. No entanto, a caminhada com Deus exige vigilância, pois até aqueles que parecem firmes podem tropeçar. Como Paulo advertiu, aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. E você? Já testemunhou alguém se afastar da fé? Ou já sentiu seu coração esfriar? Compartilhe sua experiência nos comentários.